Pessoal! A gente tá aqui então hoje para fazer a gravação do podcast do 8º ano, que vai falar sobre a condição de vida dos escravizados e as sociedades quilombolas que se desenvolveram no Brasil colonial. Esse podcast vai ser mediado pela Paula e pelo Gabriel e por mim, na parte dos quilombos de hoje em dia. Então eu vou passar a palavra para a Paula e boa sorte para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro tópico, que a gente queria falar um pouquinho sobre como que era essa condição de vida dos escravizados, dos quilombos. Então, a primeira parte a gente queria passar a palavra para a Tami, que vai falar sobre a qualidade de vida, de como que era nos quilombos e como que acontecia essa organização. Então, a qualidade de vida deles era muito ruim. Eles morriam cedo, eles, assim, eram muito explorados, era assim. E a sociedade, ela via isso, ela via que os senhores faziam isso e não faziam nada. Eles achavam que era pecado, mas do mesmo jeito não... Então, e daí dentro desse tópico, como a sociedade não fazia nada, a gente pode falar sobre as irmandades que na verdade faziam alguma coisa, né? Que a Tami disse que a sociedade via que tudo isso acontecia e não faziam nada sobre. Mas existiam... um interesse comercial. Exatamente. Né? E existiam algumas irmandades que ajudavam as famílias quilombolas, que estavam em condições ruins, e ajudavam, assim, financeiramente, em questões culturais também, e famílias que perderam, tipo, parentes, familiares, nessa questão das condições de vida que eram muito ruins. Ajudando, né, fazer os enterros deles, pagar tratamento, muitas coisas. Então agora a gente tem online nosso convidado especial, a Isa, e ela vai falar um pouquinho sobre como que funcionava o engenho e se sem os escravos ou com os escravos, como que isso acontecia. Sem os escravos, o engenho não funcionava porque eram os trabalhadores. Então, sem isso, eles não tinham nenhum apoio. Então, tudo funcionava em torno dos escravos. Mas, mesmo assim, eles não davam o apoio, né? Tipo, a condição mesmo para os escravos viverem bem, para ir trabalhar e não morrerem cedo, porque os escravos eram só uma peça de trabalho para eles. Então, eles não davam nenhuma condição para eles viverem bem, mas eles sabiam que sem eles não iam conseguir continuar ganhando aquilo que eles ganhavam e funcionando tudo que eles tinham. Exatamente. Então, nessa questão que a gente percebe que dentro dos engenhos, mesmo eles sendo uma peça fundamental, os senhores não davam os direitos e nem todas as condições que eles precisavam e acabavam morrendo muito cedo. Então eu vou agora passar a palavra para o Renan, que vai falar por que esses escravos não tinham condições, por que eles morriam cedo e como que funcionava dentro dos engenhos. É que como era um interesse puramente econômico na condição do escravo, importava ao senhor que ele fosse lucrativo e não que ele tivesse uma qualidade de vida. Então, se tinha um tratamento caro para alguma mazela, alguma doença que ele tivesse, esse tratamento não era executado, porque era mais barato comprar um escravo novo do que tratar e dar condições. O que gerava um debate enorme, né? Que a gente viu na fala, né? Uhum. Que os padres apelavam para Deus, que pediam para que eles tratassem melhor os escravos, mas na prática a gente sabia que isso não comovia tanto a população, certo? Uhum. E essas condições péssimas dos escravos resultaram nas fugas deles dos engenhos e lugares onde eles eram escravizados. Porque esses escravos, eles pensavam que mesmo se eles tivessem um risco de morrer nessa fuga, nada era pior do que estava acontecendo com eles. Ou seja, eles fugiam para lugares e iam se agrupando e os lugares que eles iam fugindo resultaram nos quilombos. Os quilombos que foram criados. Agora, a Paula vai falar um pouco melhor sobre esses quilombos.
Então, nos quilombos a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as duas divisões que aconteciam, que já está no nome praticamente, né, que eram os quilombos autossustentáveis e os dependentes. Então a Tami agora vai falar sobre como que funcionavam esses quilombos dependentes, enfim, como que era a estrutura deles. Bom, então, os quilombos dependentes, eles não produziam as próprias coisas. Então eles saqueavam, atacavam, matavam, se aproveitavam dos outros e essas coisas para, né, sobreviver, porque eles não tinham as próprias coisas. Exatamente, então era a principal diferença dos autossustentáveis, que conseguiam produzir os próprios alimentos, algodão, eles tinham a própria produção deles, o que facilitava, então eles não precisavam saquear nem nada disso. Então a gente pode ver que, assim, mesmo que os dois tipos de quilombos foram, assim, umas condições muito precárias e complicadas, acabava sendo mais difícil para os quilombos dependentes. Posso fazer um comentário? Que, inclusive, os autossustentáveis, eles ficavam perto das cidades, né? Porque eles comercializavam com as pessoas livres. Então, apesar dos quilombos serem retirados, nem sempre eles eram secretos, né? E que, inclusive, essa forma de organização, se a gente associar também com as irmandades, né? Elas eram locais onde podia se exercitar a cultura que vinha da África. Mesmo que a gente sabia que os escravos eram separados por línguas, né? Por lugares separados, para que não tivesse chances de que eles se revoltassem, eles se ajudavam para reconstituir a sua particularidade cultural, que é o que transformou, inclusive, o Brasil num país de uma riqueza cultural imensa, né? Exatamente, por isso que tantos elementos culturais foram preservados dentro dos quilombos. Então agora, um dos nossos últimos tópicos, vou passar para a Isa, que está aqui online com a gente, e ela vai falar um pouquinho onde se localizavam, inclusive o que o Renan já falou, sobre as relações socioeconômicas e como que isso funcionava. Os quilombos, eles se localizavam próximos, normalmente para manter essa relação socioeconômica, e mesmo os que não conseguiam, né, ficar tão perto, eles integravam a economia local deles, que forneciam, né, bens agrícolas, como já diz, era a própria economia deles, e eles sempre ficavam perto para não destruir isso. Exatamente. Então, agora eu vou passar pro Gabo, né, que é outro mediador, eles vão falar um pouquinho sobre o outro tópico deles, que falava sobre o Quilombo dos Palmares. E o Quilombo dos Palmares, para vocês que não sabem, foi o maior quilombo da história do Brasil. E agora o meu amigo Maico vai falar um pouco melhor sobre ele. Como o Gabo citou, o Quilombo dos Palmares foi um dos maiores que existiram no Brasil. Ele foi liderado pelo Zumbi dos Palmares. Só que aconteceram umas coisas aí... Ele foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Isso, ele foi destruído pelos portugueses. E isso foi um grande símbolo da resistência dos escravos. Só pra gente entender, né, o quilombo ele surge em 1620, né, e ele se tornou tão grande que mesmo dentro existiam escravizados, né, que eram aqueles que eram capturados e não queriam participar do quilombo, vamos dizer assim. Então tinha seus próprios prisioneiros. Então o quilombo virou meio que uma sociedade? Tinha uma sociedade, nossa, praticamente uma república, né, cujo líder era o Zumbi dos Palmares. Muito interessante. E como que era essa liderança, assim, do Zumbi? Como que aconteceu, assim? Ele era um líder que as pessoas confiavam? Ou geralmente se opuseram a ele? Ah, sim, ele conquistou a confiança, né? A gente viu que tinha o Gangazona, que era o líder principal, e ocorreu uma disputa de poder justamente para saber se negociavam ou se resistiam aos portugueses que eram liderados pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, né? Como disse o Pedro. Até hoje, os quilombos ainda resistem, né? E aí, para falar um pouquinho sobre os quilombos hoje, eu quero conversar com a Bia, com a Alice e com a Ana Gui. E depois a gente vai abrir para que vocês falem, porque uma das partes da pesquisa era pesquisar uma notícia, né, dos quilombos hoje. Então eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o que se achou dos quilombos hoje. Existem
3.475 comunidades quilombolas hoje em dia, em várias partes do país, inclusive do sul do país até mesmo na Amazônia. Perfeito. Principalmente na região sul e sudeste, né, que era o núcleo. E você, Alice, o que você encontrou sobre esses quilombos que existem hoje? Tá, acontecem muitas mudanças na comunidade dos quilombolas e geralmente essas mudanças elas acontecem por causa de casamentos, separação ou até mesmo desentendimentos com os vizinhos. Então quer dizer que, inclusive, existe uma disputa territorial dentro do quilombo, né? Existem interesses agrários também, né, dentro dos quilombos. Isso gera uma disputa entre a cultura e o objetivo econômico, né, dentro do Brasil. E você, Bia, o que você encontrou sobre as comunidades quilombolas que você achou relevante? Eu vi que a comunidade quilombola hoje em dia luta muito pelos direitos deles, porque a sociedade reprime muito eles com preconceito e racismo, por eles não fazerem muito parte da sociedade. Assim. E aí por isso que existem fundações, né, para poder contribuir para que esses quilombos continuem existindo. Inclusive quem certifica se um quilombo é um quilombo através de uma pesquisa antropológica é a Fundação Palmares, né? Então é a partir disso que eles sabem. E vocês, livremente, assim, o que vocês descobriram quando vocês fizeram uma pesquisa sobre uma notícia sobre um quilombo que vocês queriam contribuir nesses últimos minutos? É que agora ele já tem gerador de luz próprio, tipo, cada, né? Dentro das comunidades. Só que é muito longe ainda, tipo, a maioria ainda é muito longe das cidades, aí se eles têm um problema médico, alguma coisa assim que eles têm que ir pra cidade, demora, assim, muito. Então isso atrapalha um pouco. E mesmo sendo muito melhor do que era naquela época, os direitos não, as condições deles atualmente não são muito boas, são bem precárias e muitas vezes passam fome, tem várias dificuldades. Dificuldades, como se tiver algum problema médico, demora bastante tempo. Além de várias pessoas não saberem que eles estão ali. Exatamente. E sobre esse tema das pessoas não saberem, eu acho que é bem legal a gente pontuar como que é importante a gente aprender sobre essa cultura quilombola, que muitos até hoje em dia não sabem que existem os quilombos. E inclusive eu achei uma notícia que ali da Fundação Palmares, que o Renan falou, e que fala que fez uma entrevista com uma moça e que diz que mais de 3.524 dessas comunidades existem até hoje, e que a Tami tinha comentado que as condições são muito precárias, baixa renda, tudo isso, e como é muito longe, eu acho que a gente deveria aprender mais sobre isso, porque é uma cultura muito interessante e acho que é um ponto importante. Assim. Eu queria falar um pouco sobre esses quilombos com a Covid-19, que foi algo que fez um impacto muito grande, porque não tem estrutura para cuidar das pessoas que são infectadas, também demora muito para chegar mantimentos para eles cuidarem das pessoas infectadas, e pelo menos em 2020 pelo menos foram 4.000 infecções dentro desses quilombos, e eles não têm o apoio do governo para testar as pessoas que chegam lá, muitos visitantes também, então eles não têm nenhum apoio. Ótimo. Gente, então eu espero que o podcast sirva de um momento de conscientização, um momento de nossa conversa. A gente vai aproveitar que a aula está encerrando, né? E também vai encerrar o nosso podcast. E até a próxima, galera! De negro não, porém parece que há golpes de pé de pão, de parecer poder. E era não de nada nem pipoca ali, aqui, pipoca ali, diz a noite.